Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese, mais um dia deste curso que ainda estamos no começo. Hoje, aula número 3. Tivemos na última aula uma análise sobre religião, política e futebol, se nós podemos ou não podemos discutir. E nós vimos que sim, porque todo mundo discute essas coisas, né? E o futebol não fica só restrito ao futebol. O futebol, ele é uma representação, né? Não entenda mal, né? Eu usei essa expressão na última aula, né? Mas não entenda mal, se entendeu errado, você pode acabar pensando que eu estou falando mal do futebol. Não. Quando eu disse assim, são coisas fúteis, né? É que para mim e para você, nós que não trabalhamos com esse esporte, né? Se você não é um ator, né? Se você não trabalha com certas mídias que tem essa questão do entretenimento, para você é apenas uma diversão. Então ela é importante, né? Ela traz paixões, as pessoas, né, começam a gostar do artista, do cantor, do jogador de futebol, de vôlei, seja lá do que for, mas acaba aí, né? Então a futilidade neste sentido, mas as pessoas discutem, as pessoas obviamente discutem política e devem discutir, né? Eu não sei se é necessário ter já uma opinião. Talvez antes de nós termos uma opinião sobre algo, seria importante ter um tempo de não dar opinião, de não palpitar. Esse canal aqui é um fruto de meditação de mais de 10 anos, e só de estudo, leitura e tudo mais de 20. Então, isso aqui não veio do nada. Não aconteceu do nada. Houve outras tentativas. Digo isso porque eu estou pegando já alguns assuntos espinhosos. Então, a gente tenta articular aí da melhor maneira possível. Podemos errar? Podemos, pode acontecer. Espero que você me corrija se for necessário. Outra coisa, né? Não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com as pessoas. Veja, nós estamos aqui com um objetivo. Não é só dar uma aula de catequese, é uma aula de catequese na qual vai lhe orientar para fugir das tretas e num próximo momento de eleição ou em outras situações que ocorrerem, porque vocês vão ver que é muito mais do que período eleitoral, mas uma compreensão de como o cenário político e os cenários do dia a dia, né, impactam em nossa vida. Que às vezes pode não ter nenhuma questão política, mas tem que ter mas há ali uma questão do entendimento de como a sua vida, como você vai responder. Então é para isso. Você vai ficar mais inteligente, não vai precisar mais tretar com os outros, não vai precisar mais ficar palpitando, não vai deixar de ser palpiteiro. Maravilhoso, ó que beleza. Então é para isto. Por isso, além de curtir o vídeo, compartilhe com aquela pessoa que está precisando dessa aula de catequese, tá bom? Imagino que você também está precisando, assim como eu, assim como muita gente nesse país, muito católico, que veio falando umas coisas assim que você fala, isso aí não é opinião da igreja. E já deixo claro, quando eu der a minha opinião, eu vou falar, opa, vou dar a minha opinião, tá bom? Vamos lá. O questionamento de hoje é se a religião ela pode ser um ponto a se debater nas questões eleitorais, como nós tivemos um debate acalorado de todos os lados. E houve uma irritação, principalmente por parte da imprensa, mas até por alguns políticos também, de que a questão religiosa tomou conta.
né? Por que nós estamos discutindo tudo isso daqui? Né? Por que a gente tem que entrar nesses protocolos, nessas questões religiosas, se não se trata, nem todo mundo acredita nisto, nem todo mundo tem fé nisto, naquilo. Pois é, a questão religiosa, ela não só pode, como ela será um ponto a se debater nas questões eleitorais. Por quê? Porque uma parte das discussões eleitorais tem um conteúdo, tem um contexto moral. E eu não sei se você já percebeu, e talvez não tenha percebido, porque às vezes a gente escuta umas coisas de alguns irmãozinhos católicos. Na igreja, a igreja, né, para ser até exato no que eu vou dizer, a igreja não se resume a um comportamento privado, né, que se restringe simplesmente a algo do seu coração. E então, quando você vai à igreja, é uma manifestação pública, porém privada, no sentido de que ela se restringe única e exclusivamente no templo ao qual você vai congregar. Não é isso. Não é isso. Também por conta de uma deturpação da palavra religião, onde até alguns cristãos não católicos, mas às vezes a gente escuta da boca de católico de que religião não é coisa boa. Qual é a interpretação dessas pessoas que dizem isso? Religião não é coisa boa. É que para eles a religião é uma construção humana que é o possível que o homem imperfeito fez para se comunicar com Deus. Mas o melhor era que ela não existisse, mas como nós precisamos nos reunir com as pessoas e elas também têm fé no Cristo, então existe igreja para isso, para reunir estas pessoas imperfeitas. Mas muitas vezes o que vigora nessas igrejas, nestas religiões, são um comportamento interesseiro, onde quem lidera acaba enganando ou exagerando ou sendo um fundamentalista, e então era melhor que a religião não existisse. Mas é o que a gente pode fazer para tentar falar com Deus, né? E assim rompendo totalmente com a ideia de que Cristo quis fundar uma igreja. E deturpando totalmente o conceito do que é religião. Religião vem do latim religare, né? Religar. O que estava desligado? Por que precisa de uma religião? Porque o que estava desligado é que nós estávamos mortos. E com a vinda do Cristo, nosso Senhor, que se fez carne e habitou entre nós, ele coloca Pedro como pedra da igreja, visível, palpável. Sim, tem seres humanos, mas conforme São Paulo diz, Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo dele. Se torna o corpo, mesmo com as nossas imperfeições. Você, ao ser batizado, se torna membro. E por que Jesus fez, né, definiu que se fizesse a igreja? Porque ele queria mostrar a nós e dar a nós, né, esta abertura, esta liberdade de escolher estar com ele ou não. Veja, a cruz, ela é o sinal de salvação e libertação para as nossas vidas, não tem outro. Quando Jesus morre na cruz, ele desce ao que chama lá os infernos ou a mansão dos mortos.
e todos os homens fiéis e justos, quer dizer, toda a humanidade que foi fiel, justa, que talvez não estavam mencionadas nos livros bíblicos, Jesus vai lá e os leva para o céu. O céu agora, após a cruz, está aberto para nós. E o que nos dá esta abertura para estar movido por esta cruz? O batismo. Ao ser batizado, você se torna filho adotivo e pode dizer: Abba, ó Pai. Então, você manifesta essa sua vida na graça de Deus. Então você está religado. Entendeu? É através do sacramento, é através da vida sacramental que começa no batismo e dá continuidade na Eucaristia, né? Na confissão e nos outros sacramentos, assim, os outros sacramentos de cura e de missão, né? Você teve ali os iniciais, os da iniciação cristã, batismo, confirmação e Eucaristia, e isso se prolonga nos de cura e nos de missão. E nesta vida sacramental faz com que a sua vida diária, a sua vida cotidiana reflita, né? Possa refletir aquilo que você vive dentro da igreja. Então, as suas atitudes, o seu comportamento, os seus relacionamentos estarão baseados a partir disso. E não a partir de outra coisa. E não a partir de algo que alguém disse, uma ideia nova aqui. Quando você passa a viver sobre estes princípios, você está vivendo a religião. Agora, o que tem de mal nisso? Viver a vida na graça é um mal? Como é que pode ser isso? Viver a vida na graça não pode ser um mal, é o bem maior. É o bem maior que os conceitos políticos modernos esqueceram-se totalmente. Romperam com aquilo que era o bem maior. Então, quando você vive isso, não há como você viver de outra forma. E esta forma, ela impacta a sociedade. Por quê? Porque quando você é batizado, você recebe 3 virtudes. As virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Ok? Ao viver na sociedade, além dessas virtudes teologais, você busca viver virtudes que façam com que você viva melhor e viva melhor com seus irmãos. E daí, 4 virtudes fundamentais orientam e depois trazem no seu bojo, né, um monte de virtudes. Estas 4 virtudes fundamentais, que seriam aí a base para todas as outras, são prudência, justiça, temperança e fortaleza. Ou coragem, algumas pessoas traduzem como coragem, mas eu acho que fortaleza é uma tradução melhor, diz muito mais. Estas virtudes humanas, né, assim chamadas de virtudes cardeais, junto com muitas outras, ordenam o ser humano a viver melhor, por exemplo, com a prudência, decidir melhor como vai fazer, qual é a melhor decisão a se tomar. A temperança, ou melhor, a autodomínio, para que ele possa, ao lidar com as coisas, lidar com um justo equilíbrio e não se perder nas coisas, quer dizer, ele não será dominado por elas, ou seja, ele dominará as coisas. Consequentemente, também terá
a forma para se relacionar com as pessoas, que é a justiça. A justiça, né, a virtude da justiça, dará ao homem o justo modo de agir para com o próximo. E, consequentemente, a virtude da justiça também nos leva a agir para com Deus. Eu espero que você esteja entendendo onde eu vou chegar. Quer dizer, é na virtude da justiça que você vai dar a Deus o que é de Deus e ao próximo o que é do próximo, ou a César o que é de César. Se você nunca tinha pensado nisso, a virtude da justiça vai lhe fazer viver o verdadeiro amor. Se e somente se, ao viver esta virtude, você vai percebendo que, ao dar a Deus o que é de Deus, você percebe que o que se dá a ele é muito maior do que se dá a César. Então, César precisa estar submetido a Deus, porque Deus é maior que César. César vai passar, assim como eu e você, mas Deus não vai passar. Então, ainda que você tenha que dar algo a César, você terá que dar muito mais a Deus, porque não é só um imposto, não é só um favor, não é só uma amizade, não é um conselho que você dá a César. Isto acontece, mas isto dura um tempo. Mas em Deus está o eterno. E o que fazer pelo eterno? Entende porque a vida na graça tem que impactar diretamente não apenas você, mas toda a sociedade? E como nós estamos longe disso, então, quando se debate isso, né, nas questões eleitorais, veja que ninguém fala o que eu estou falando aqui. Eu tô falando isso para você, meu irmão católico, porque talvez você nunca ouviu isso aqui que eu estou te explicando. Essa base da virtude como orientadora da sociedade é o que faz você viver melhor. Fala-se muito de cidadania, fala-se muito de bons comportamentos, mas rompe-se com alguns valores para se trazer valores deturpados, que dizem que com esses valores que nós estamos trazendo aqui, realmente vamos respeitar todas as pessoas. Problema: quando dizem que vão respeitar todas as pessoas porque estão destratando por algum motivo, né? E então estão agindo mal com um grupo de pessoas, muitas vezes o que está se fazendo com estas pessoas, né? O que se está fazendo com elas é destruindo a sua característica primordial e beneficiando, no caso de algumas ideologias apresentadas para algumas pessoas que mexem diretamente na identidade do ser delas, o que se faz é comprometer as suas vidas e torná-las escravas do quê? Do político? Do quê? Não, as torna escravas não é do político, não. É que depois ela atrela que aquele político é o que faz, mas não. Ela perde o domínio de si quando ela começa a obedecer essas ideologias, principalmente hoje no sentido identitário da coisa, que você escuta que se não respeitar, né? E aí quando eu falo respeitar, entenda, eu não digo que é para você chegar numa pessoa não católica ou que pensa completamente diferente de você, ou que está vivendo nesse tipo de forma de vida, nesse estilo de vida, e acabar com a pessoa. Não, você mantém o respeito. Por quê? Porque a pessoa tomou decisões que ela não perguntou para você e ela talvez não quer saber o que você quer falar. Então você precisa entender,
Não vai adiantar o confronto. Com algumas pessoas não adianta confronto, debate, irritação. Ah, por que você é assim? Por que você vive assim? Não adianta. Ironia. Às vezes quando você começa com ironia com a outra pessoa, porque ela age diferente, pensa diferente, está fazendo algo que não é, né, não é de Deus. E aí você quer, né, dar uma ironizada, dar uma brincada. O que você acaba fazendo é ser desrespeitoso com a pessoa, e aí você não está correto. E pior, você afasta ela de você. Porque a pessoa fala, nossa, ele não me respeita. Então não é isso. Mas ao mesmo tempo você precisa ser amigo dessa pessoa. Se você já é amigo, aproxime-se. Se você é parente, né, se você é da família, ame ainda mais. Não esteja longe. Ah, mas eu preciso concordar com tudo? Não. E é aqui que, além da virtude da justiça, mora a virtude da coragem. Porque vai chegar um momento que você vai ter que dizer para a pessoa, não. Mas como você não me respeita? Eu te respeito. Nesse momento é você que não está me respeitando. Porque você quer que eu rompa com tudo aquilo que são os meus valores para aceitar os seus. Mas em momento algum você quer romper com os seus valores para aceitar os meus. Então, a melhor forma de nós vivermos é, você quer viver assim, você entendeu que é desse jeito e tudo mais? Ok, eu não tenho como te proibir. Eu não tenho como falar assim, agora faça do meu jeito. Mas você não pode me proibir de pensar o que eu penso. E ao eu pensar o que eu penso e eu tenho meus fundamentos num Deus que existe, eu não posso ser tratado a partir daqui como um vilão, como um inimigo. Ora, tá havendo um desrespeito do seu lado também. Se você acha que eu estou te desrespeitando, você também está me desrespeitando. E a partir do momento que você não respeita meus valores, você não respeita a minha fé, você não respeita o jeito que eu penso, né? Aquilo que eu gosto, porque agora você definiu que os seus valores são mais importantes do que todos. Mas ora, meus irmãos, muitos desses valores que esse pessoal apresenta estão todos eles perdidos com a falta exatamente da virtude do autodomínio. Porque o que é que a temperança regula? Regula para que a gente não caia no vício. Mas deixa eu te dizer, hoje muitos dos vícios o pessoal luta para que estes vícios sejam estilo de vida e não sejam mais considerados vícios. E se alguém disser que é um vício, entenda, a pessoa tem de ser criminalizada, presa, porque ela é o inimigo. O inimigo não é aquilo que te torna escravo. Agora, o inimigo é aquele que reclama porque você se tornou um escravo espiritual. Porque a pessoa a princípio não sente. E ela diz assim, não, mas eu estou muito bem. Sinto grande prazer neste meu estilo de vida. Como você pode me contestar? Você é um preconceituoso? Não é assim que falam com você? Ou já falaram? Ou você escuta desta maneira? E o que tem de católico que concorda? No fundo concorda, né? No fundo você concorda com esse tipo de opinião. Você não concorda com os católicos. Por quê? Porque você nunca ouviu isso aqui. Você nunca entendeu o fundamento da sua fé, né? O que o sacramento faz. O que as virtudes teologais fazem. Como é que a fé vai aprofundando e iluminando a sua vida e tornando, né, você até mais inteligente. Santo Agostinho vai falar isso. Né? Iluminando a sua mente. E algumas coisas que você entendia na teoria, né? Conforme se aprofunda, né? Porque não se trata de uma... é porque ele fez catequese, teologia. Você pode fazer, tem um monte de gente que faz catequese, teologia, recebe sacramento e não muda nada. Você já parou para pensar por que tem gente que recebe sacramento e não muda nada? Se eu estou aqui falando que a graça, que o dom, que age, que não sei o quê,
e não mudar nada na vida de um monte de gente? Você já parou para pensar por que isto não muda? E pode estar acontecendo com você de ter recebido vários dos sacramentos, de estar indo se confessar. Talvez você fosse se confessar hoje, ou está pensando, né? Ou vai para a missa, mas mesmo assim não está tendo efeito. Já parou para pensar por que isso acontece? Porque não tem vida interior e, consequentemente, não consegue dar um alinhamento prático. Essa é a grande dificuldade. Essa é a grande dificuldade. Aí quando começa a imprensa toda a falar que não se pode debater porque é assim, é assado, e aí falam do tal do Estado laico, e na próxima aula nós vamos falar do Estado laico. Aí quando começam a falar dessas coisas, você fala, é verdade. A gente não pode ficar discutindo a partir da nossa fé, porque outras pessoas acreditam em outras coisas. Eu só posso dizer que você não entendeu. E só posso dizer que você não está entendendo a sua fé. Porque tudo isso que eu falei como fundamento precisa ocorrer aí dentro. Você nunca correu atrás das virtudes. Você nunca tentou entender o que você recebeu no batismo e falou, eu tenho um negócio chamado fé. Então, mas eu tenho fé, Leandro. Tá, o quanto esta fé já cresceu? Ela só tem, repito, o conceito mental, né? Se eu te pergunto, faço uma pergunta catequética, apologética, você sabe explicar, mas o quanto isso realmente está dentro de você e faz você mudar o comportamento para com o outro, de modo que você fale a verdade, ainda que vá doer dentro de você. É isso. O quanto é que a sua fé impõe a você, não ao próximo. Depois sim, o próximo ficou amigo, ele crê, ele quer, aí sim, aí você, então venha. Mas o quanto isso te impõe. O próprio São Paulo falava, ai de mim. Aí o pessoal pensa, ai de mim se eu não evangelizar. Aí as pessoas pensam que o evangelizar ou ensinar é única e exclusivamente na hora que você põe o jalequinho da sua pastoral ou de alguma coisa, e aí você vai dar o seu cursinho para algumas pessoas, né? Ou então você vai fazer missões populares, porque aí agora todo mundo colocou o jalequinho das missões populares, então nós vamos sair para visitar as casas, ou então nós vamos visitar. Não, velhão, não é isso. É no dia a dia o que te transforma. E veja, isso não vai acontecer de um modo tão espiritual a ponto das pessoas o verem iluminado, de tal maneira tão sagrada que as pessoas olham e falam, e até a tua sombra sai curando meio mundo aí. Não, vai acontecer de um modo natural. Ora, até com Jesus era assim. Tanto que tinha pessoas que o ouviam e falavam, mas isso aí é muito pesado, você está falando, eu tô fora. E largavam. E não queria ouvir, e questionava. E ficava bravo, e queria levantar pedra para Jesus. É iluminando você. Mas esta luz só é percebida por aqueles que o Pai está atraindo. Mas algumas pessoas mesmo que o Pai atrai, assim como o faraó, estão com o coração fechado e não querem ouvir. Por isso, grande parte da imprensa fala que nós não podemos debater por esta clave, porque afinal de contas estamos num estado laico. Mas esses assuntos impactam. Por quê? Porque eles têm um projeto de sociedade, mas o cristianismo também tem. A igreja também tem um projeto de sociedade.
que é preparar o povo, preparar a humanidade para a vinda de nosso Senhor. A segunda, que pode ser com a vinda dele, real, que ocorrerá um dia, não sabemos quando, ou antes disso, quando a gente morrer, que aí virá o juízo particular, antes do juízo final. E aí é a segunda vinda de Jesus para você, em você. Só que aí vai ser um dia terrível, né? Então a igreja prepara para que esse dia não seja tão terrível, ou ele não seja terrível, seja um dia feliz, porque aí não vai ser uma punição, né? Uma punição recebida por alguma situação que se ocorre. Não vai ser uma prisão por conta de um crime cometido, vai ser uma condenação, e aí será eterno. Por isso, sim, os temas religiosos são temas a serem debatidos pela política. Ah, se fosse desta maneira que os políticos levassem. Mas eles apenas manipulam e ainda orientados pela imprensa, que também não me parece crer em Nosso Senhor, levam para uma ideia superficial, como apenas uma briga desses religiosos aí, dessas ideiazinhas aí. Para que a gente vai ficar discutindo essas coisas? Temos que ser pragmáticos, porque o povo quer educação, comida, escola, né? Saúde. Então nós temos que falar dessas coisas, economia, e não ficar falando de religião, porque religião não sustenta ninguém, é uma coisa privada que tem que ficar lá dentro da sacristia do padre, ou então lá dentro da salinha do pastor, e não ficar sendo discutido por políticos, por homens que estão aqui debatendo coisas sérias. Não é isso que falam? Agora você já sabe que não é assim. Eu dei toda esta explicação para você entender todo o caminho que você tem que fazer. Agora pensa, não apenas você, mas a igreja é composta por pouco mais de 1 bilhão de pessoas. Você acha que isso não é para mudar a sociedade? Então eu não sei o que é para mudar. Mas já demos um bom tempo dessa discussão. Na próxima aula nós vamos tratar sobre o Estado laico e como é que o pessoal faz para politizar todas as coisas. Se você não evangeliza, de algum modo eles vão criar o mesmo conceito, a mesma forma de evangelização para colocarem as suas ideias morais. Se a moral cristã não toma conta, tudo que perde o poder, alguém assume o poder, e é assim que vai funcionar. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre o Estado laico e a politização das coisas. A todos vocês, que Deus os guarde.